E as pessoas pensam, como é que consegues trabalhar tanto e não sei o que, não comer? Porque eu tenho energia guardada. A gente consegue acessar essa energia. Exatamente. Que é isso, por isso que as pessoas estão engordando. Porque elas têm uma energia que não é acessada. Vai sendo acumulada, sempre acumulada. Vai acumulando. E quanto mais fome, então, quem é um gestor disso aí é o hipotálamo não consegue ler, até porque o tipo de gordura que as pessoas estão comendo é uma gordura que não ajuda nessa leitura. E aquelas gorduras vegetais, poliinsaturada. Aquilo é um veneno. Eu tenho mais medo daquilo do que do açúcar. Nossa, como é bom falar com gente que fala a nossa língua. Tenho. Exatamente. Eu tenho medo das gorduras Eu poliinsaturadas. tenho horror daquilo. Isto é o Quinto Império CDK. Diz-me se sabes qual é o feeling. Fico sempre à espera de ser quarta-feira para poder ver o nosso Mike Billions. Estamos aqui mais uma vez no Guru Mike Billions, desta vez com a Fernanda Anders. Disse correto? Correto. Fernanda, é um prazer ter-te aqui. Obrigado. Nós encontramos no Instagram, não foi? Foi. E a Fernanda disse-me logo, não sei o que, dietas, não sei o que mais, e eu acho super interessante, nós já estamos aqui a falar, que é sempre que eu faço um podcast sobre dietas, pronto, é uma área, como imagina, me toca muito por causa da Prozis, não é? Sim. Ou seja, aliás, a minha ligação, o início da Prozis tem origem em problemas familiares e pessoais no mundo que foram resolvidos com a dieta. Não é? Uhum. Se calhar muita gente não sabe dessa história, que se calhar ouvindo a sua história se calhar vai ser parecida. Portanto, Fernanda, eu começava aqui por dizer que a Fernanda é Health Coach pela Nutrition Network, a maior instituição de ensino low carb do mundo. Sim. Eu não sabia que isto existia. Existe. É porque não tem tantas, né? Pois é, uma coisa recente. Quantos anos tem? Deve ter pelo menos uns 10 anos. É do recente, Tim então. Noakes. Conhece Tim Noakes? Os nomes não, mas se calhar se me é disser... um atleta que mudou a alimentação de high carb para low carb e montou essa instituição e hoje lidera, vamos dizer, o grande discurso do low carb no mundo. Ele foi um dos grandes líderes, né? Ele é um dos grandes líderes hoje. E ele é autor de livros, ele faz Exato. livros sobre endurance. Mas o low carb e tudo isto aqui é uma coisa recente, não é? Quando digo recente, é assim, a minha experiência, eu lembro-me de andar pela internet em 1998 e aparecia-me a palavra whey. Eu nem sabia o que era whey. É só para ter a noção, não é? E tomar whey, mas o que é esse whey? Eu punha no tradutor e dizia soro de leite. O que é soro de leite? Não sabia. Ou seja, e tinha que mandar vir os livros da Amazon dos Estados Unidos. Eles demoravam 2 semanas a chegar e havia poucos livros na altura sobre... Porque era uma coisa recente, havia meia dúzia de médicos que escreviam coisas sobre dietas high protein. O conceito de... Eu fiz a experiência logo cetogénica. Olha só, jura? Juro. Foi uma experiência, até posso contar, já agora, já fica aqui a história, que é, pronto, eu comecei a estudar diferentes dietas e porque a recomendação que os médicos davam parecia que não estava a funcionar. Ou seja, uma pessoa cada vez ficava com pequenos problemas de saúde, alguns até graves, não é? Na família. E então começámos a olhar para a alimentação de uma forma diferente. E quando eu fui investigar, começo a aprender que tudo o que ensinavam na roda dos alimentos ou na pirâmide dos alimentos na altura, que está tudo virado de pernas para o ar. Exato. E isto não é possível. E a partir daí nunca mais voltei a confiar nos médicos. Eles podem dizer o que quiserem. Eu, para mim, só ao terceiro médico começo a achar... fiquei extremamente cético, porque senti-me enganado, mesmo enganado. Percebe? Pois. Então... Uma das dietas que eu experimentei na minha investigação foi 100% protein and fat, sem hidratos de carbono. E a primeira vez que comi meio quilo de carne, vomitei. Eu não tinha enzima para digerir. E claro. o meu corpo vomitou logo a seguir. Pois ele habitua-se. Mas eu lembro-me eu comprava aqueles, não sei se ainda existe, é uma espécie de um frasquinho, que era usado pelos diabéticos para medir os corpos cetónicos na urina. Sim. Não sei se eles existe. Okay. E então eu comecei a fazer dieta, medi os meus corpos cetónicos e tinha muitos corpos cetónicos na urina, não é? Que é um processo de emagrecimento até rápido, usando essa técnica. Funciona muito melhor a primeira vez que se faz, depois o corpo já tem uma capacidade metabólica de se adaptar rapidamente. E tive corpos cetónicos para 5, 6 dias, depois foram desaparecendo e tinha até o hálito forte do azoto, não é? Nitrogênio que sai pelo hálito, também acontece é a acetona. Acetona, exatamente. Que também acontece aos diabéticos, não é?
Mas é porque essa cetose que você teve aí, ela, não é que ela deixou de ter, é porque você produziu mais mitocôndrias, aumentou o número e tamanho das mitocôndrias e você passou a usar esses corpos cetônicos com mais energia. Eficiência. Exatamente. Eles pararam de sobrar. Exatamente. E, aliás, já há muitos anos que estudava, agora já não vejo isso, mas que parece que todos os órgãos, além do cérebro, preferem usar os corpos cetónicos como energia em vez dos hidratos do açúcar. Especificamente o coração. Então, o coração e o cérebro, eles preferem os corpos cetônicos. Claro que o cérebro precisa de glicose. O cérebro precisa de glicose, mas ele partilha glicose com corpos cetônicos. Exato. E na presença de glicose, o coração prefere corpos cetônicos. Exato. Mas só para explicar às pessoas o que é a dieta cetogénica, que é só fazer uma explicação assim rápida. A dieta cetogênica é uma dieta que vai proporcionar a degradação da sua gordura corporal e da sua gordura dietética em corpos cetônicos. Então, você consegue induzir isso diminuindo drasticamente a quantidade de carboidratos da dieta. E com essa redução drástica, você vai entrar no estado de autofagia, que é o mesmo estado que a gente tem no jejum, né? Então, essa indução, só que é um estado que a gente tem de autofagia mesmo no estado alimentado. A gente consegue mimetizar, ou seja, imitar o jejum, o estado do jejum. Então, nesse estado de catabólise, a gente vai pegar as gorduras corporais e vai conseguir usar essa gordura corporal. Por isso que emagrece tão fácil, porque geralmente as pessoas não conseguem usar a própria gordura corporal e sentem muita fome. Por causa da quantidade de insulina que está no organismo. Que é a insulina alta, que é o gestor desse processo. Exato. Aí, com a queda dos hidratos da dieta, o nível de insulina vai cair para um nível mais saudável, né? E essa queda da insulina vai conduzir para um estado metabólico onde você vai pegar as gorduras corporais e vai aceder a essas quebrar gorduras, em corpos cetônicos, né? E é isso. Exato. Muito bem. Eu, por acaso, não sou diabético, mas eu, quando quero emagrecer, uso assim uma coisa destas aqui. Eu também tenho. Aqui. Também tem. Só que eu tenho de corpos cetônicos e eu tenho de glicose, ó. Existe corpos cetónicos? Tem. Não sabia. Tem. Na minha página tem, até, se quiser. É da Sibil. É monitor contínuo. Engraçado. Eu tô sem meu telemóvel, mas ele dura 14 dias, tem alta acuidade, que eu já comparei com as tiras de dedo. Ok. E mede 14 dias. E é interessante você usar os dois, que você consegue ver direitinho o da glucose também tem? Tem. Funciona bem? Funciona, super bem. Ok. Por exemplo, quando eu para mim, tudo que seja mais que 120 é demais. Ou seja, para mim é o máximo que posso atingir num dia. Por exemplo, olha o meu dia aqui. Gosta? Nossa, excelente. Parabéns. Se quiserem ver, não sei se dá para ver. Dá para ver. Tipo, eu consigo passar o dia todo, não dá. Pronto, basicamente eu não passo dos 85. Excelente. Porque às vezes até posso abusar um bocadinho, porque a vida tem que continuar. Não, por exemplo, eu saio de férias também, alguma coisinha fora da dieta eu comi. Exato. Também. O que eu faço é uso estratégia. Por exemplo, vou agora almoçar, se calhar estou a comer um bife, por exemplo, agora comi bife de peru, e depois apetecia-me assim qualquer coisa, tipo a fruta ou qualquer coisa, só para dar assim uma coisinha no cérebro, e vem após o peru. Ou seja, a estimulação da insulina é muito mais lenta. Por causa do atraso. A proteína atrasa a digestão. Sem dúvida. Não é? E então tem um impacto bastante grande. Porque, pronto, há muitas coisas que a gente quer comer e porque a vida tem mais cor, digamos assim. Eu não sei se consegue manter a dieta sempre a 100%. Olha, no meu dia a dia eu mantenho sim. Eu evito comer qualquer coisa com sabor doce, porque eu sou uma ex-viciada em açúcar. Então somos todos, né? Somos todos, né? Então, se eu começo a comer fruta doce, aquilo me dá muita vontade de comer carboidrato. Aí começa a sair do meu eixo, entendeu? Eu sei. Então, eu prefiro... É sempre aquela corda bamba, não é? É muito ruim. Te exige um esforço mental de voltar ali pro foco. E isso eu não gosto. Eu prefiro não ter que fazer esforço mental. Então, o que eu faço? Essa energia que você obteve do açúcar, porque você comeu uma carne magra e obteve a energia do açúcar. Eu prefiro comer uma carne bem gorda, vermelha bem gorda, e obter a energia da gordura. E a energia da gordura, para mim, me dá essa estabilidade de energia ao longo do tempo. Me dá uma liberdade de ficar muitas horas sem precisar pensar em comida. Isso é que é o mais interessante dessa dieta. É você desligar o pensamento incrível. E os mecanismos. Às vezes pode-me acontecer, imagina, eu posso começar o dia a comer um bife cheio de gordura. Ao pequeno almoço. Maravilhoso. Se tiver fome. A maior parte das vezes não tenho fome. Porque depois as pessoas têm que ter a noção que elas dizem, não consigo, por exemplo, não comer. Tu não consegues não comer porquê? Porque estás sempre num estado de estimulação de insulina. Porque a pessoa está dependente fisicamente da energia do carboidrato. Ela está trancada na que a gente chama de via glicolítica. Exatamente. Que é a via da... Ou seja, elas comem hidratos de carbono, estimulam a insulina, Isso. a insulina retira o açúcar do sangue, dá outra vez fome
e volta outra vez o processo. E não deixa ela usar a gordura corporal como fonte de energia. Então, o que é legal a gente ter a insulina baixa e manter essa dieta que eu faço, uma dieta carnívora hoje, cada vez mais estrita, né? Tenho estado bem estrita. Essa dieta faz com que, quando eu não estou no estado alimentado, igual, por exemplo, hoje eu não almocei. Eu tomei um pequeno almoço e não almocei. Então, eu não tenho nenhum tipo de estresse por não saber que horas eu vou comer. Nem quebra de tensão, nem nada disso. E as pessoas pensam, como é que consegues trabalhar tanto e não sei o que, não comer? Porque eu tenho energia guardada. A gente consegue acessar essa energia. Exatamente. Que é isso, por isso que as pessoas estão engordando. Porque elas têm uma energia que não é acessada. Vai sendo acumulada, sempre acumulada. Vai acumulando. E quanto mais fome, então, quem é um gestor disso aí é o hipotálamo, e o hipotálamo não consegue ler, até porque o tipo de gordura que as pessoas estão comendo é uma gordura que não ajuda nessa leitura. E aquelas gorduras vegetais, poliinsaturada. Aquilo é um veneno. Eu tenho mais medo daquilo do que do açúcar. Nossa, como é bom falar com gente que fala a nossa língua. Exatamente. Eu tenho medo das gorduras poliinsaturadas. Eu tenho horror daquilo. E você vê, olha que absurdo, né? Por isso você disse que não confia na medicina. Não confia, porque senti-me enganado. Eu também, eu falo sempre isso. Eu me senti enganada. Quando eu descobri tudo, eu me senti enganada. E, para mim, o maior erro das diretrizes é ter substituído gordura saturada por óleos poliinsaturados. Exato. Na dieta de forma maciça na população mundial. Né? Uma gordura que a gente consumiu até 1909, antes do lançamento do que a Crisco lançou. Claro. Mas a sabe gente que sempre consumiu gordura saturada. Assim, veio realmente tirar a fome do mundo também. E porque o mundo multiplicou-se muita gente muito rápido, agora já não, agora está muito mais lento. Mas o que é que as pessoas vão comer? É difícil, não é? Se bem que pode não ser assim tão simples. Por exemplo, na Turquia eles comem muito gordura animal e do leite e tudo. E são 100 milhões. E tipo, na Índia o ghee também vem do leite, não é? O ghee. Você conhece? Vem do leite, a ghee vem da manteiga de leite. O leite é que tipo nata, não é? Qualquer coisa assim. Ou seja, o que eu digo é... E depois também há a questão do business. Ou seja, vender carne não dá lucro, sabe? Não dá. Eu sempre falo isso. A minha página é um reflexo disso. Porque na minha página eu praticamente não tenho parceria. Né? Tem uma coisinha ou outra que igual essa. Não dá. Por que eu não faço parceria? Porque as marcas que chegam para fazer parceria comigo não têm muita afinidade com o meu trabalho, entende? Porque o que eu mando as pessoas é não consumirem nada. Ou seja, então, assim... Exatamente, eu percebo. Eu, por exemplo, o meu negócio é Prozis. É vender só suplementos, vitaminas e proteínas e não sei o que mais. O pessoal diz, Miguel, ninguém precisa disso. É verdade. Tu não precisas da Prozis para nada. Tens é que comer com rigor, não é? Exato. Tens é que alimentar-te bem. A Prozis o que dá é conveniência. Sem dúvida. A facilitar, trazer algum facilitismo a alguns nutrientes e alguns, por exemplo, para os atletas e tudo, o estilo de vida das pessoas, consumir whey. Não sou grande fã do whey, mas eu compreendo porque é que os atletas usam whey. Eu tenho whey em casa, às vezes precisa. Eu compreendo, é prático. Tem dia que você não comeu o suficiente proteína. Não deu jeito. Não deu jeito e aquilo facilita a vida. Ou numa viagem, né? Porque, numa viagem. Chega numa idade que não dá para ficar sem comer proteína. Por isso é que eu digo ao pessoal, o que nós vendemos é conveniência. Conveniência. Porque a comida boa é tudo que não é processado. É comida in natura. In natura, não é? Exatamente. E a carne, mesmo as empresas grandes dos Estados Unidos da carne, têm uma margem bruta, uma margem limpa, no fim, é 3%, 2%. Porque que acontece? A questão do e a Nestlé tem 20%. Pois é. E o tempo de prateleira, porque isso também conta. É muito importante. Porque a carne, gente, é muito perecível. Não dá jeito. O produto industrializado, ele dura anos na prateleira. Dura. Especialmente com os ingredientes que mantém a qualidade sempre. Mantém a mesma qualidade. Então, as diretrizes nutricionais foram endossar como a base da pirâmide, como a base alimentar, os produtos que mais agradam à indústria. Claro. Que são as farinhas, Sim, foi a indústria que depois pega no dinheiro e estimula... Não é? Estimula a própria, digamos, research aí na direção que é mais... Que aí, a gente já entra na questão dos estudos científicos, que todo o arcabouço científico que a gente tem hoje, que estrutura o que é ensinado em termos de nutrição para o mundo inteiro, é baseado em epidemiologia nutricional, que é um tipo de estudo que não é feito para estudar alimentação. Ele é feito para estudar doenças infecciosas. Você identificar lá onde começou, igual o primeiro estudo que foi feito assim, foi na cólera. Aí eles conseguiram achar a fonte que estava com água contaminada, porque era um estudo epidemiológico que foi chegando na população, foi até achar a fonte. E é como, por exemplo, fazer um estudo que dizemos, a gordura saturada faz mal. Depende de quem é que a está a comer. Porque se estiveres a comer gordura saturada e com gorduras vegetais e com hidratos de carbono e açúcares, claro que isso está todo desregulado. Agora, curiosamente, e o colesterol é outra cena.
No outro dia vi um estudo engraçado que dizia que quem tinha mais colesterol vivia mais tempo. Sim, é porque o colesterol ele é curva em J. Ele muito baixo, ele também tem alta mortalidade. Isso. E muito alto tem alta mortalidade. Só que assim, aí entra nas nuances, né? Claro. A qualidade do colesterol com partículas... Exato. Por exemplo, na cetogênica, na low carb, na carnívora, a qualidade do colesterol melhora, né? Que fica as partículas fofas e grandes, que são menos aterogênicas. E numa dieta tradicional cheia de carboidrato, pode ser um colesterol baixo, mas as moléculas são mais aterogênicas, que são as pequenas e densas. Então, essa questão do colesterol e da gordura saturada, a gente tem que entender que a gente vive num contexto de alto carboidrato. No HDL e o LDL, não é? Porque o LDL as pessoas acham que é ruim, mas não. O que é ruim é o LDL oxidado, que são as partículas pequenas e densas. Isso. Né? O LDL não oxidado, ele não necessariamente é ruim. E todo o nosso entendimento de saúde e nutrição, ele tá totalmente preso num contexto de uma alimentação que não é a alimentação natural do ser humano. Sim, claro que aí vai haver sempre muito debate. Em tudo que nós estamos a dizer vai haver muito debate. Vai haver pessoas do outro lado a dizer coisas completamente diferentes e tal, e sei o que mais. Eu aceito, e eu não vou dizer que, por exemplo, nós concordamos nisto em quase... Se calhar a nossa escola acaba por ser a mesma. Foi uma escola de investigação, sem bias, tentar descobrir o melhor que é. Eu, para mim, como que as pessoas... Eu como que foi melhor. Se for melhor comer vegetariano, eu como vegetariano. Sim, se for melhor comer cereais, eu como cereais. Digam-me só o que é para comer. Não é? Perfeito. Ou seja, eu procuro... Não sou, digamos, ideológico na forma de alimentação. Não é? Eu estudei... Tentei investigar a antropologia, como é que se comia, como é que estas tribos comem todas, não é? E cheguei sempre à mesma conclusão. A própria biologia, os processos metabólicos, não é? E eu cheguei concretamente a um conjunto de conclusões muito fortes do que é que eu não devia comer. Eu aí fiquei sem dúvidas nenhumas que eu não devia comer muito açúcar, eu não devia comer gorduras vegetais. Ou seja, aí a informação é clara demais. E quando eu começo a retirar tudo o que não devia comer, no fim só me sobrou a carne. Sobrava a carne. Ou seja, isto é a coisa que tem menos risco para mim. E em termos metabólicos, para mim, curiosamente, também funciona espetacular, que é... eu tenho food maps. Intolerância aos food maps. Sei. Ou seja, para mim é assim, eu como uma maçã e começa-me a doer a barriga. Nossa. É imediato, demora 1 minuto. Meu Deus. E isso já está documentado, porque fiz os testes e tal, como mesmo com a frutose e a glucose, para ver a reação. Há pessoas que são assim. Portanto, para mim, o que me regulou sempre a minha vida foi o facto de eu literalmente não conseguir comer hidratos de carbono em grandes quantidades durante muito tempo. Começo progressivamente a ficar doente e depois começa o meu estômago ficar desequilibrado e começo a ter muita azia, queima-me o esófago. E começa a comer carne e passado uma semana está tudo resolvido. Carne é imediato. É porque o nosso alimento é essencial. Na minha visão, é nosso alimento principal. Se você for olhar exames isótopos, né, na área paleolítica. Eu por acaso dizia uma coisa engraçada, que era... eu dizia assim às pessoas, olha, eu como, por exemplo, gordura vegetal, tipo planta, não é? Planta, não? Como é que se chama? Margarina. Margarina. Para não falar em marcas. Margarina, e eu digo, eu consigo-te mostrar que eu como margarina agora e ganho agora uma espinha. Não, mas é porque é o ômega 6, gente. Mas acredita de eu comer agora e passado 3 minutos nasce uma espinha aqui? 3 minutos? Incrível. Nossa. Deve ser psicológico. Olha, se eu como pipoca... Já sou maluco? A última vez que eu comi pipoca, tem uns 2 anos que eu tava com um monitor de glicose, eu queria medir a glicemia da pipoca. Isso. Aí eu comi pipoca que é frita no óleo vegetal, né? Pipoca de cinema. Isso. Aí você tem o ômega 6 da pipoca, que o milho tem muito ômega 6. Isso. Né? E tem o ômega 6 do óleo que foi usado para fritar pipoca. Isso. Durante a semana, foi me aparecendo espinhas, assim, aqui entre os seios, aqui no peito, aqui. Cheio de espinha aqui. Coisa que eu tô na minha dieta já há muitos anos, que eu não tinha mais espinha há muitos anos. Me encheu de espinha. No rosto, na bochecha apareceu espinha aqui. Sim, todos nós temos as nossa biologia a funcionar de determinada forma. E realmente o que eu quero com estes podcasts é sempre alertar às pessoas que às vezes a solução pode estar numa cena bué de simples. Exatamente. E eu digo às pessoas assim, eu tenho, por exemplo, um amigo, imagina problemas, eu digo, experimenta só 2 semanas comer assim. E as pessoas dizem assim, mas eu já como assim. Eu já como assim. E depois, quando eu vejo eu como 6 bolachinhas,
Eu como um chocolatinho e um geladinho da Magnum, daqueles pequenininhos, dos pequenininhos. Mas como todos os dias. Eu todos os dias. Não dá, gente. Eu acho que morria. Eu se comesse isso todos os dias, eu acho que não havia mais guru. Eu acho que o guru é muito frágil. Só pode consumir gasolina 98.8. Na verdade, não há... Sentiu isso na sua vida? Que quanto mais organizou a sua dieta, mais reação tem quando sai da própria dieta? É uma coisa que é muito falado isso, né? Na low carb, isso, que a gente fica mais sensível. Mas eu não vejo assim. Eu vejo que a gente fica tão mal acostumado a ficar bem que a gente passa a ficar intransigente com os problemas. Por exemplo... Detecta logo, né? Detecta logo. Porque é como se fosse... Sabe aquela... Eu falo sempre daquela história infantil que tem da sogra que queria saber se a princesa era a princesa ideal para a mulher, para o filho dele, que ele colocou a menina para dormir em 20 colchões. Ela tinha que sentir a revilha que estava embaixo dos 20 colchões. Isso é como a gente fica sensível desse jeito. Então, eu não tenho mais paciência para ter espinha, para comer milho, comer óleo vegetal e ter espinha, porque eu não tenho espinha. Eu não tenho mais paciência para ter gases. A gente faz uma dieta 100% carnívora, a gente não conhece o que são gases, a gente não tem gases. Pois. Não tem paciência para ter cólica, para ter gases, não tem paciência para ter quebra de energia, para ter... Eu não tenho paciência para usar papel higiênico. É tipo isso. Sou sincero. Se usa papel higiênico, está tudo mal. A gente fica muito chato, entende? Aí, por exemplo, eu viajei agora, fui para Barcelona e meu marido, nossa, a gente vai de novo nesse steakhouse? Vamos, eu não quero comer carboidrato, eu tô tão bem. Exato, mas eu por acaso, eu gostava, eu percebo isso, não é? E eu não sei, quando é que mudou a sua dieta na sua vida? Tem 5 anos, quase 5 anos e meio. Pois. A minha, eu já estou num mundo, já vai 22 anos. Nossa! E, portanto, eu já passei muitas fases diferentes. Eu, por exemplo, tenho uma amiga agora que entrou de forma rigorosa. Ela estava muito mal de saúde e eu já lhe vinha a dizer há décadas, ou há 10 anos, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Graças. E agora ele mudou mesmo o estilo de vida e diz, pronto, agora já só preciso dormir 7 horas, eu nunca consigo dormir, já não tenho vontade de dormir durante o dia, eu sinto-me tão bem, e eu agora nunca vou mudar, Ou seja, assim, aquela expressão. Eu lembro-me também quando foi o meu primeiro ano, eu andava em pulgas, não era? E porque era uma experiência tão impressionante. É impressionante. E uma pessoa ganha um nível de energia e tudo, e aquilo... E eu reparo, pronto, há pessoas que têm outra dinâmica. Eu, por exemplo, como são muitos anos, o meu maior rigor foi, sem dúvida, no primeiro ano, onde eu cheguei a ter, foi tão rigoroso, também era jovem, cheguei a ficar com menos de 10% de gordura corporal. Nossa, eu lembro-me de comer alface e saber-me doce. Porque fiquei tipo 8 meses sem consumir um hidrato de carbono. Exato. E fui emagrecendo até que só fiquei com pouca gordura, que nem é o meu natural, porque cada organismo tem o seu natural da quantidade de gordura que se sente confortável. Mas como é que era jovem e tal, era diferente. Mas depois tive fases diferentes, ou seja, o que é que eu quero dizer com fases diferentes? A minha dieta regula-se entre, vamos imaginar, 80% e 90% ou 95% digamos, de rigor. Percebe o que eu quero dizer? Sim, claro. Ou seja, ando sempre, nunca atinjo 100%. É muito difícil. Eu acho assim, no meu dia a dia hoje, eu acho que eu tenho atingido, assim, não isso, mas 95% eu tenho atingido. O que é meus 5% aí? É café e chocolate 90%? Exato. É isso. As coisas, eu às vezes, imagina, às vezes pode ser o café e o chocolate. Na semana seguinte, se calhar comi uma pizza. Está a perceber? Eu já não gosto mais de pizza. Mas é o meu alimento favorito. É engraçado, olha. Mas faz-me sempre dor a barriga. Não gosto. Mas eu gosto. Pois é, não gosto mais de massa. Eu sou masoquista. Pizza, sim, até às vezes pode me dar alguma vontade, mas não é. Eu era louca com pizza. E batata frita? Não como nem morta. O óleo vegetal? Nunca. Eu sei, mas é tão bom. É bom, mas eu não como, não. Eu sei. Eu às vezes faço esse pecado. Eu não tipo, faço. uma vez por mês e penso, mais vale morrer 5 anos mais cedo. Não faz tanta diferença. Não, o que importa é o seu contexto principal. Exato. Você faz 80% bem feito, está ótimo. Porque o que eu aprendi é que não tenha aquela cena de vamos para 100% e quando saímos a 100% é a pior coisa que existe. E para mim é assim, se eu fizer uma refeição má, a próxima refeição já estou outra vez em dieta. A minha dieta é normal. Eu sou assim também, eu também, na viagem eu andei muitos anos que era tipo 100%, depois ficava um mês a comer o que me apetecia, ficava doente.
Depois voltava outra vez a 100% e depois andava sempre assim em ciclos. Não, isso não funciona. Acho que o ideal é você procurar um estilo de alimentação que você goste, que acho que é importante a gente encontrar, né? Qual que é o modelo que eu gosto, é low carb, é cetogênica, porque não é o high carb, né? Para mim, o high carb ninguém devia comer high carb. Exato, também concordo com isso. Né? Agora, apesar de, por exemplo, dizerem que os atletas precisam de high carb para fazer desporto. Não, imagina. Curiosamente, o melhor atleta de sempre de maratonas corre sempre uma maratona todos os dias de manhã em jejum. Pois é. E quando fazem os estudos, também fazem estudos em pessoas que estão habituadas a consumir high carb. Tá cheio de atleta que está fazendo carnívora e cetogênica, só que não... Já existe muito agora. Muito, só que muitos não falam. Por quê? Porque eles perdem o patrocínio das empresas que patrocinam eles, que são da área, né? Dos açúcares. Os isotônicos, então é complicado. Por exemplo, o negócio da Prozis, tipo, a proteína é um produto de baixa margem, percebe? Tudo que seja açúcar, a margem é muito mais alta. Muito maior, brutal. Mais. Brutal. Você tem nos Estados Unidos o Medeiros Endurance, que é brasileiro, que ele é um atleta de Ultraman, já tirou colocações excelentes, acho que 4º lugar na Key West, tem boas colocações. E ele é um atleta carnívoro que faz prova em jejum. Sim. E eu, por exemplo, tem se quiser fazer, eu não sou atleta, nem sou exemplo para ninguém, que faço pouca ginástica, mas eu, por exemplo, eu não consigo treinar com comida na barriga. É horrível treinar com comida na barriga. Só em jejum. Não faz sentido. Então, assim, a performance em low carb, em cetogênica, você tem vários atletas que... Você tem, por exemplo, os próprios médicos carnívoros, Anthony Chaffee e Sean Baker, que são duas personalidades super conhecidas que divulgam a carnívora. Exato. Fazem uma dieta estrita, 100% carnívora. Só carne? Só carne. E, por exemplo, qual é o argumento que eles usam para não existir vitamina C? A questão da vitamina C, existe uma quantidade pequenininha na carne, especialmente se você não torra a carne, né? Isso. Mal passada. Virar uma carne sola de sapato, Deixar a carne... Para mim, por dentro, tem que estar sempre... vermelhinho. Exato. E para mim também. Então, aí tem vitamina C. Mas é muito pouco. Mas é que essa RDA de 65 miligramas de vitamina C é uma quantidade que é para uma pessoa que tem um contexto de alto carboidrato. A molécula de glicose, ela é parecida com a molécula de carboidrato. Eu fiz a pergunta. Eu por acaso sabia a resposta. Eu imaginei. É só para... Mas continua. Mas veja que interessante. É que as pessoas se preocupam muito com o escorbuto. O escorbuto não é a doença da falta de vitamina C. O escorbuto é uma doença de tecido conectivo pela falta de colagênio. Isso. Então, aí a vitamina C entra na síntese de colagênio. Então, para quem tem uma dieta high carb, então tudo que a gente conhece de alimentação é sempre no contexto high carb. Por isso que não funciona. Exato. Então, no contexto high carb, a pessoa precisa de tomar vitamina C. E precisa muito menos vitamina C. Muito menos no nosso contexto. Mas isso já existe em vários estudos. Porque a gente já come muita proteína, a gente já tem colágeno pronto, a gente não precisa de fazer essa síntese. Você gosta do bone marrow? Eu gosto sim, mas o que eu gosto mais é a gordurinha da carne. Eu gosto mais do que o bone marrow. Eu também gosto mais, mas o bone marrow também tem muito... É muito bom, maravilhoso. Nossa. E, por exemplo, uma coisa que eu não consigo comer, infelizmente, é fígado. Eu como só consigo comer foie gras consigo. Foie gras é maravilhoso. Mas acho que... Será que tem os mesmos nutrientes? Não tem. Não é igual, boi sempre... Os órgãos do boi, do ruminante, sempre vão ser melhores. O foie gras é fígado fake, não é? E é uma forma industrializada, né? De você ter o fígado... Porque eles... sabe por que chama fígado? Vem de figo. Porque o ganso era super alimentado com figo. Sim, é. E o excesso de açúcar, porque as pessoas acham que é de gordura da dieta que vira fígado gorduroso. Não é frutose. Claro, né? Mas o fígado eu não gosto, mas eu como de vez em quando, porque é importante para a saúde. Mas eu não gosto, engolir. É horrível. É horrível. Eu por acaso, desenvolvi uma teoria para a explicação do porquê que o fígado é horrível. E nunca li isto em lado nenhum, é só uma teoria da minha cabeça e pode estar absolutamente errada. Mas a minha teoria foi esta. Eu olho para o alimento, o fígado, e tento comer, digo, eu repugno isto. O meu organismo repugna. Eu começo a mastigar, não consigo engolir. É que talvez você não precise. E então foi isso que eu pensei. Mas é isso e o que é que eu pensei? Pensei assim, tipo, se nós andássemos a caçar animais e que comêssemos um fígado inteiro, nós íamos ter problemas. Exatamente. A quantidade de vitamina, por exemplo, se você comer um bife de fígado de urso polar, morre. Toxicidade. Tanto que os inuites não comem, eles jogam fora. Se calhar, nós só comemos o fígado se houver uma necessidade.
Exato. Então, Só assim, se tivermos ou com muita fome ou se faltar os nutrientes. É isso que é também difundido pelos carnívoros. Né? E eles dizem isso? Dizem. Okay. Os tivemos a mesma ideia. Os expoentes, né? Vamos dizer assim, que são como Anthony Chaffee, porque por é comum as pessoas não gostarem de fígado. É comum. Então, a suspeita é que a gente não tem a necessidade de comer o fígado. Até porque quem faz uma dieta, por exemplo, o Shawn Baker, ele faz uma dieta só de filé. Exato, eu também. Entende? Então, eu também. Eu como fígado de vez em quando. Não é minha base de alimentação diária. Minha alimentação é músculo com muita gordura. Né? Também, muita gordura. Para mim é 50-50. Ou seja, em gramas, você está dizendo? Não, em calorias. Em calorias. Sim, ou seja, eu pôr um bife e vai ser assim, 3/4 de músculo e 1/4 de gordura. Em caloria. Em gramas. Quando você olha para ele, eu não sei o peso. Isso. Eu olho para ele e não sei porquê, é dose que eu gosto. Eu enrolo, como. Pois é, Miguel, mas você falou uma coisa muito interessante nessas duas últimas questões que você falou, que é a coisa da intuição. Quando a gente está num contexto de alimentação totalmente in natura, que é alinhada com a nossa espécie, com o nosso DNA, nosso instinto alimentar começa a ficar muito forte. Eu já reparei nesse Isso detalhe. é incrível. Mas isso as crianças têm. Veja como é que as crianças naturalmente rejeitam algumas coisas e tendem a gostar de outras se elas estão num contexto de alimentação in natura. Exatamente. Se não colocou Mas, por exemplo, industrializado. os meus filhos eu sempre tentei que eles comessem bem, imagino, foi uma decisão muito importante da minha vida, que foi, tu vais decidir a alimentação das crianças, imagina explicar há 17 anos a um médico que os meus filhos não iam beber leite, não é? Ou seja, não era fácil, ou dizer, os meus filhos comem carne com salada, sem arroz. Nossa. Há 17 anos. Nossa. Mas eu pensei assim, eu sei que aquilo faz mal, portanto, isto aqui... já tinha umas também 10 mil horas em cima das costas, percebe? Uhum. E senti, e também tinha experimentado comigo durante 5 anos e nunca beberam leite. E o meu mais velho já tem 1,86 m, portanto, ou seja, nunca bebeu leite, curiosamente. A questão é, mas pronto, mas há 17 anos era diferente. Curiosamente agora já saem coisas até nas revistas a dizer que o leite não é assim tão saudável. Na altura, em Portugal, era uma cena que não se podia falar mal do leite, era uma coisa estranha. É igual o pão hoje, né? Fala-se bem do pão? Hoje, se falar mal do pão... Não sabia. Nos meios mais tradicionais, médicos de família, né? Os médicos de família recomendam comer pão. Não, o pão, para mim, é capaz de ser o pior alimento que há. Eu concordo. Ou seja, não é pior que um coração por causa das gorduras vegetais. É um páreo duro mesmo. O ideal é evitar os dois, né? Evitar completamente. Eu não consigo comer, fico doente rapidamente. Eu não ligo, eu sinceramente não faço. Para mim, o que é difícil não comer é algumas coisas, como cookie, sabe aquele cookie bem feitinho com manteiga, com um pedaço de chocolate. Poxa, eu não como, entende? Mas é difícil para mim não comer. Já vai dos gostos particulares das pessoas. Mas assim, de 50 coisas que eu amava, hoje eu gosto de 8. Então é muito mais fácil para mim lidar. Por quê? Porque quando você consegue deixar de gostar da maior parte das coisas que te fizeram mal, aí você chegou no lugar bom da alimentação. Quando você não quer mais comer aquelas coisas. É isso que funciona. É por isso que eu nunca mais engordei de novo, entendeu? Claro. Porque eu fui deixando... Você tem que construir essa coisa de deixar de gostar dessas coisas. Como é que você constrói isso? Comendo certo. Quanto mais tempo você comer certo, alinhado com a sua espécie, você vai sentir um docinho no feijão verde, sentir um docinho no brócolis, quando você for comer um vegetal. Você come vegetais ou come só carne? Não, hoje em dia eu não como mais. Eu acho que os vegetais nos querem matar. Pois é. É sério. Eu acho assim que a mim, pelo menos, querem. A alimentação é em camadas. Eu acho que para a grande maioria da população, ótimo, come os vegetais. É melhor do que comer o industrializado, o excesso de carboidrato. Mas quando você vai evoluindo... Mas para aquilo que falou do instinto, desculpa interromper, às vezes, não sei porquê, mas olho para uma peça de fruta e parece que preciso comer aquilo. É estranho. Mas isso pode ser falta de energia na dieta. Se você subir, às vezes, pode ser falta de sal. Quando você não consome, está com falta de sódio, seu corpo vai querer subir isso, subindo o açúcar. Que aí tem que subir. Ou sobe o sal, ou sobe o açúcar. Dizem que muitas vezes a nossa vontade de açúcar tem a ver com a falta de sal. Falta de sal. Geralmente é falta de sal e falta de energia na dieta também. De energia como? De gordura? De gordura. Mas isso na minha dieta tem. Não, então pode ser falta de sal. Porque o organismo vai tender a homeostase. Eu, por exemplo, eu sempre fiquei com aquela coisa de que o sal fazia mal. Percebe? E então... Não uso muito sal. Experimenta fazer isso. Quando você tiver com vontade de comer fruta, já experimentei e funcionou. Tá já experimentei e funciona. Ou seja, o sal tira a fome. Tira. De hidratos de carbono. O sódio é o único mineral que o ser humano tem paladar. Mas, por exemplo, há coisas que... Sabe o engraçado? Isso é uma coisa engraçada, que significa que o que diz é que somos atraídos para esse... É porque a gente tem apetite para sal. Exato.
Outra coisa engraçada é o pessoal vai dizer o mesmo argumento sobre o açúcar. Que é, nós temos o paladar e a vontade de comer açúcar. Sim. Mas existe uma razão biológica para isso, não é? Queres explicar? Sim, o açúcar, ele é um rápido formador de reserva de energia. Isso. Então, a gente tem no nosso DNA, a gente foi cunhado na era da escassez. A gente sempre viveu na era da escassez. Sempre. Então, num contexto metabólico e num contexto de meio ambiente, né, de escassez, você poder comer uma coisa que vai te fazer reserva de gordura, isso é uma vantagem fisiológica, uma vantagem de sobrevivência. Exato. Só que a gente, nas últimas décadas... Ou seja, se nós víssemos uma macieira, comíamos todas as maçãs. A gente comia até se entupir de maçã. Tanto que, assim, essa coisa de comer até ficar totalmente saciado, é isso que é o certo. Esse negócio de comer toda hora um pouquinho, né? Isso aí não é normal. Okay. Não é da nossa espécie. Então, o açúcar, em excesso, a gente vai produzir gordura pela lipogênese de novo. Exato. Né? Especialmente a frutose. E vai acumular. A frutose, ela rapidamente repõe o glicogênio hepático e rapidamente forma gordura no fígado. Porque é para isso. É para aumentar a nossa reserva de energia e de água. Porque junto da reserva de gordura tem água junto no fígado. Exato. Então, é para preparar a gente para ficar dias sem comida e dias sem bebida. Quando era tipo no verão que nós engordávamos. Que era no verão, a gente preparava a gente para o inverno. Só que a gente não vive mais nesse ambiente. As pessoas só estão fazendo reserva todos os dias para não gastar nunca, né? Exatamente. É isso mesmo que eu queria que a Fernanda dissesse. A Fernanda já tem o curso completo. Já mora em Portugal há 7 anos. Sim, há 7 anos e pouco. E faz a dieta carnívora há 5 anos. Ou seja, eu faço uma cetocarnívora há mais de 5 anos e comecei a ficar mais restrita de 2 anos para cá. E fui cada vez ficando cada vez mais. E agora, de uns meses para cá, eu tenho ficado totalmente carnívora. Depois que eu achei um bom fornecedor de carne, uma carne bem gorda, aí eu me achei. O negócio é achar carne gorda. Porque não é fácil achar carne gorda em Portugal. Não é. Tem que conhecer um sítio específico. Tem. E depois também tem um problema, que é dispendioso também. É caro. É caro. Mas depois poupa também no hospital. Poupa com saúde, porque eu não tomo remédio nenhum. E se calhar não fica nenhum dia doente. Não fico doente. Quando eu fico uma resfriada, é uma bobagem. Assim, as minhas condições de saúde melhoraram muito. Então, eu venho de tiroidite de Hashimoto, de resistência à insulina, hipoglicemia reativa. Ou seja, eu, por exemplo, na minha experiência, eu ainda era jovem. Então, o tipo de doenças que eu tinha era ou problemas de pele, ou sei lá, micose, ou muitas alergias. Sei. Eu andava muito na natação e era esse tipo de coisas. Era danos musculares muito rápidos, dificuldade em recuperação porque eu era atleta. E faz muita diferença. Muita. Isso. Quando eu mudei a dieta, eu não acreditava. Não, a recuperação é impressionante. É uma coisa impressionante. Você não tem acidez no músculo. Então você consegue fazer a renovação da síntese proteica com muito mais eficiência. Mas à medida que eu fui envelhecendo, acho que cada vez tenho que ser mais rigoroso na minha dieta. É por isso que eu tenho 51 anos, entende? Então, aquele espaço que eu tinha para flexibilizar mais, eu sinto que não tenho tanto. Eu estou cada vez a perder mais, eu sinto isso. Eu sinto que cada vez tenho que ser mais rigoroso. É isso. Por exemplo, eu peso neste momento, mais 5 quilos do que pesava há 25 anos atrás. E para mim isto eu estou no máximo do meu gordo. Por isso é que já estou a usar isto. Tá. E, não parece, nossa. Mas porque eu também não faço muito desporto sobre isso. Tá. Eu acho que não se deve gastar muita energia, porque senão vamos morrer cedo. Estou a brincar. Mas é o argumento que eu uso para não ir para o ginásio. Mas eu acho que as pessoas não precisam se matar no ginásio. Eu treino 2 vezes por semana, no máximo 3, 20 minutos. Há muita gente que diz isso. Não e dizem bem. Porque você precisa, é a hormese, né? Que é um pequeno estrago que você faz para você ter a supercompensação. Isso. É o mesmo esquema do jejum, da vacina. Uma coisa que eu acho que é importante, não sei se tem experimentado a mesma coisa, que é, por exemplo, fazer alongamentos aos músculos. É excelente forma de ganhar massa muscular. Ganha-se massa. Alongamento. Eu ganho massa muscular sem fazer exercício, ou pelo menos não a perco, digamos assim. Isso. E à medida que a idade vai passando, eu acho que já percebo porque é que os atletas aos 40 anos vão para a reforma. É porque a gente decai, é fato. Exato, começa, né? Que é uma coisa que eu escuto muito assim, por que eu vejo que o pessoal que faz low carb carnívora, o pessoal envelhece rápido? Porque a gente resolve fazer essas dietas lá para os 45 anos, que é a hora que a água bate na bunda. E também quando nós também somos mais gordinhos, estica, né? Você não tem tanta ruga, você fica esticado. É normal. E também, sem dúvida, e também tem essa questão que eu comecei a fazer a cetogênica, eu tinha 45 anos, por aí.
né? Eu estava entrando na pré-menopausa, agora eu já tive o primeiro ano de menopausa, então eu estou mais velha, de fato, eu estou ficando velha. Mas como é que foi passar pela menopausa com a dieta? Como é que é? Porque as mulheres sofrem muito, olha, né? foi incrível, porque assim, eu também faço reposição hormonal desde a pré-menopausa, desde 46 anos, 46 e meio, por aí que eu faço reposição hormonal. Isso. Eu sempre fiz atividade física, desde 20 anos, eu tenho há 30 anos que eu treino, então isso não mudou, né? E o que mudou, que quando eu entrei na pré-menopausa, eu já estava na dieta. Então, também depois eu comecei a reposição hormonal. Então, juntando a reposição hormonal com o meu estilo de vida, eu tive muito poucos sintomas. Na entrada, que os hormônios estavam defasados, que eu ainda... Eu demorei um pouquinho para perceber que eu estava na menopausa. Isso. Aí que eu fui juntando os sintomas. Falei, gente, estou na menopausa. Chegou a menopausa. Liguei para o meu médico, a gente confirmou por exame e tal. Então, os sintomas são muito mais suaves. Mas muito mais. E não engordou, né? Não. É o que eu senti, assim, que antes da menopausa, eu tinha que comer muita gordura pura em algumas épocas. Isso. Especialmente no verão. No verão, eu tento emagrecer muito. Aí eu comia, assim, aquelas natas ácidas que vem de um potinho, eu comia meio potinho daquele por dia. Além de bastante proteína, além da gordura do ovo, da manteiga, do bacon, eu tinha que comer mais gordura para eu não continuar emagrecendo. Hoje em dia, eu como um pouco só de gordura pura nos dias que eu como uma carne mais magra. Então, eu tenho que ter algum cuidado com o excesso de gordura, entende? E eu tenho que ter mais cuidado com o carboidrato. O carboidrato sempre me engordou. Carboidrato, eu comia um pouquinho de carboidrato, eu fico inchada e engordo muito rápido. Eu também, assim. Então não dá para abrir exceção. Foi daí que eu comecei a parar de abrir exceção também, sabe? Que achei que não valia a pena. Eu com a idade eu sinto isso. Cada vez tenho menos espaço de manobra. É isso. Não é? Perfeito. É engraçado. Muito bem. Portanto, diz aqui que quando chegou a Portugal, à semelhança do que considera acontecer com todos os imigrantes, engordou com tudo aquilo que encontrou de bom na nossa gastronomia e no vinho português. Porque realmente é difícil, por exemplo, lanchar ou tomar um pequeno almoço em Portugal, não é? É impossível, digamos assim. Na rua é? Na rua é impossível. Nessa altura engordou 20 quilos. Foi. Isso é impressionante. Eu era muito magrinha. Eu era magra agora, igual eu sou hoje. E engordou 20 quilos quando chegou a Portugal. Engordei, por quê? Porque é vinho, é queijo, é pão, né? Exato. E então... foi aí que iniciou então este processo esta experiência de dieta. Foi. Por quê? Quando eu percebi que eu estava realmente com muito sobrepeso quando eu fui para a Serra da Estrela, porque eu tinha ido na Serra da Estrela assim que eu cheguei em Portugal. A gente foi brincar de trenó lá com a minha filha e tal. E eu tinha uma calça que eu comprei para ir nesse trenó, larga em mim. Aí quando eu fui usar essa calça, 1 ano e meio depois, mais ou menos, 1 ano depois, a calça mal entrava, eu não conseguia nem sentar no trenó. Eu falei, gente, o que aconteceu? Aí que eu falei, não, esse não sou eu. Chega, já comi muito pastel de nata, já comi muita bola de Berlim, já deu. Vou emagrecer. Só que aí, quando eu comecei a só cortar, fazer aquela dieta tradicional das diretrizes, cortar os excessos, isso. Trocar o pão pela aveia, né? Trocar o doce pela fruta e tal. Não perdi 1 quilo. Não mexeu a balança. Eu comecei a entrar em pânico. Falei, gente, o que eu fazia antes, que eu consegui dar uma secadinha quando eu precisava, eu não estou conseguindo emagrecer. Aí alguém me falou assim, tira o carboidrato. Aí eu lembrei que eu tinha lido um livro do Dukan, há uns 10 anos atrás, eu tinha lido um livro da dieta, uma dieta de proteína também, só que era uma dieta que não tinha gordura, né? Eram carnes magras e tal. E nessa época eu precisava perder uns 3, 4 quilos e eu perdi muito rápido. Tanto que, assim, eu perdi nos Estados Unidos. Eu tinha que passar umas férias nos Estados Unidos, eu li o livro no avião, na ida, e eu voltei mais magra dos Estados Unidos. Não é fácil. Não é? Mas a minha acontece. É porque na nossa dieta não é difícil fazer isso, né? Eu não consigo, nos Estados Unidos eu não consigo ir é muito mau. Não dá para comer aquelas coisas. Porque só dá para comer em casa, só dá para comer bife e maionese. Não dá. Então, eu já sabia, falei, eu não pensei em fazer carnívora, mas eu pensei em reduzir o carboidrato. Aí, quando eu comecei a reduzir o carboidrato, eu comecei a emagrecer. Aí, eu comecei a empolgar, comecei a tirar cada vez mais, cair na cetogênica. Aí, eu falei, coisa, gente, como é que pode emagrecer tão rápido? Eu não consegui emagrecer na dieta tradicional, eu perdi 1 quilo, 1,5 quilo por semana. Em 2 meses, eu perdi 10 quilos. Foi muito rápido. Porque, assim, eu sempre tive um estilo de vida muito saudável no Brasil. Era a dieta das diretrizes, era uma dieta que eu achava que era saudável, era plant-based, comia carne e ovos, mas era pouco. Entende? Eu comia, era muito suco verde, muitos vegetais e cereais integrais. Então, eu era magra porque eu sempre treinei muito, eu corria bastante, eu gostava de correr. Mas, mesmo nesse contexto magra, saudável, eu
tive resistência à insulina, hipoglicemia reativa, tiroidite de Hashimoto, hipoglicemia. Pois, está tudo ligado ao mesmo. Pode, uma pessoa tão saudável, com uma dieta exemplar, aos 40 anos, com 40 anos, magra, atlética, testando problema de saúde. Eu tomava suco verde desde criança. E fazia desporto. Desde 20 anos de idade, não tinha explicação. Eu não conseguia, achava que era genética, caí nesse papo Sim, que era genética. sim. Não, para mim tinha explicação, se começa assim, morrer. Pois. Aí, quando eu entendi tudo, que eu fui aqui em Portugal, que eu emagreci, que eu comecei a estudar, que eu comecei a ler os livros certos. Aí depois eu fui fazer as formações da Nutrition Network. Mas quando eu entendi tudo, eu fiquei muito revoltada. Porque eu me senti enganada. Eu falei, gente, ninguém me avisou que Mas você foi enganada durante 20 e tal anos. Pois e eu só fui 5 aninhos. Pois é. Então você imagina o tamanho da minha revolta. Exato. Eu tinha resistência à insulina e hipoglicemia reativa, ninguém soube me explicar que o cereal que eu comia achando que eu estava abafando era açúcar. Porque, gente, amido são moléculas de glicose uma lá da outra. Aquilo é açúcar. É, 100% açúcar. É 100% açúcar. Aliás, eu até acho que açúcar tem um índice glicémico inferior ao amido. Sim, porque o amido é 100% glicose. E o açúcar é meio a meio. sacarose e glicose. Frutose é a sacarose. Sacarose que é frutose e glicose. Isso, meio a meio, frutose e glicose. O amido não, é 100% glicose, em que ele sobe pra caramba. É uma energia concentrada de carboidrato ali absurda. E a base da minha dieta era isso. Pois. Né? Então, aí foi nessa revolta que eu comecei a fazer os cursos. Porque até então eu estava autodidata, estudando, pegando vídeos dos pessoal de fora, das pessoas de fora, né, médicos e tal, e aí comecei a aprender livros e tal. Aí eu fiquei muito revoltada, porque... assim, quando você acorda dessa cegueira e você começa a ver, você não consegue desver mais. Pois. Aí você começa a enxergar. É o red pill. É o red pill, exatamente. Depois que você vê, não dá para desver. E você começa a entender os estudos científicos todos no contexto de alto carboidrato, que é o caso da gordura saturada, né? Porque o pessoal fala comigo, mas a gordura, todos os estudos demonstram um aumento do colesterol e um aumento de doenças cardiovasculares, mas em que contexto? Exato. E é uma coisa engraçada que a Fernanda diz, que se calhar concorda comigo. Se me perguntarem a mim, Miguel, mas tu alimentas de proteína ou de quê? Eu diria, não, eu alimento-me de gordura. Era a minha resposta. O principal é a gordura. A minha principal fonte de energia é a gordura. Tem que ser. A proteína é só... Não, a proteína não é boa fonte de construção muscular e coisas assim. E para fazer todos os processos metabólicos que são necessários. Mas a minha energia é gordura. Tem que ser. Porque assim, a proteína, o ser humano é muito versátil. Consegue produzir energia de qualquer fonte. Consegue. Certo? E por isso é que nós conseguimos conquistar o planeta. Exatamente. Mas tem fontes que são melhores, né? Não é o carboidrato. Mas também não é a proteína. A proteína, ela é um elemento construtor que vai ser usado como fonte de energia na ausência de outra. Super ineficiente. Opção. Ou seja, só no processo digestivo, 30% de energia já foi à vida. 30% é o melhor termogênico que existe, é a proteína. Para emagrecer é o melhor. É o melhor que existe. Sem dúvida, então, a questão da... Quando falamos em dieta carnívora, muitas vezes as pessoas pensam em frango e pensam em... Mas não pode, gente, porque quando por exemplo, eu como frango, mas eu compro a coxa com a pele. Pois... tem que ter a gordurinha. E mesmo eu não consigo comer aquilo sem pele. Mesmo assim, o frango, mesmo que você coma a parte mais gorda do frango, não é o rácio adequado de proteína para gordura. Né? O ideal é mais gordura. Então, a nossa energia, a gente funciona, a gente roda melhor, na nossa melhor forma, em gordura. E eu acho que as pessoas o que podiam fazer é, quem não se sentir com energia, que não dorme bem, não sei o que mais, que experimente 2 semanas. É o que a gente chama de two-week test, né? Já existe. É um teste de 2 semanas para você saber se a dieta que você está... Inclusive, a melhor forma de você descobrir intolerância alimentar, que é gratuita, é você fazer o two-week test. Então, você testa os alimentos ali, você põe, depois você tira, você vai descobrir, entendeu? É como você... Mas, por exemplo, eu lembro-me que a primeira vez que eu entrei em low carb, eu sofri muito nos primeiros dias. Primeiros 5 dias. Mas foi falta de sal. Você sentiu o quê? Falta de energia, dor de cabeça? O meu corpo não conseguia usar a energia como fonte. Não, é porque assim, no início, as pessoas que estão vindo de uma dieta de alto carboidrato, elas têm insulina muito alta, elas não conseguem usar a gordura corporal. Não conseguem aceder à gordura. Então, no início, você tem que comer bem. É porque as pessoas querem, estão prestes de emagrecer, aí comem pouquinho. Não. Primeiro você troca a comida, você não vai reduzir quantidade, você tem que comer bem. Faz 3, 4 refeições por dia, não vai fazer jejum, não precisa. Exato.
Começa comendo bem, repõe sódio, porque você vai perder a água, esse glicogênio hepático vai sair nos primeiros 2, 3 dias e vai levar a água junto. Onde a água vai, o sódio vai atrás, você vai perder sódio, aí vai se sentir fraco e vai achar que é o carboidrato. E não é falta de sódio. Então, reposição de sódio, uma dieta com uma boa ingesta. Quando diz reposição de sódio é o quê? Comer o bife, por exemplo, com muito sal? Não, ou isso, eu acho mais interessante, ao longo do dia, pôr um salzinho na boca, ou fazer uma limonadinha salgada, ou tomar um caldo de ossos bem salgadinho, aí umas 2 vezes por dia, na adaptação, sabe? Se as pessoas têm esse apoio, eu sei porque eu vejo que as pessoas que fazem com essa ajuda nos grupos, elas têm elas têm uma transição muito mais suave na primeira semana, sabe? Ok. Muito interessante, muito interessante. Eu, por exemplo, uma coisa que eu gosto é presunto de pata negra, 5 shotas. Já tem um sal. Está cheio de sal e gordura. Ou seja, o que é que uma pessoa quer mais? Bacon salgadinho, né? Que as pessoas têm preconceito. A minha empregada, sabe o que é que me disse ontem? Nem me acreditar. Ela disse assim: Miguel, eu comprei o presunto, não sei o que é, não presta. Porque ela estava a comprar o da pata em vez de comprar o do jambão, que é muito melhor. Tem mais gordura aqui na coxa, não é? Tá. E nós escolhemos sempre o que tem menos gordura. Eu, como? Bom é a gordura. Não, eu quero gordura. Pois é, igual eu no talho, né? Eu fico na fila do talho lá, e tá o pessoal lá pedindo pra tirar a gordura, e eu chego assim, guarda a gordura pra mim. Exato. E é engraçado, mas isso para ressoar a questão de o sal, a gordura, dá mesmo essa sacia, aquela sensação. Na própria Bíblia fala, acho que 300 vezes em gordura e só fala para 7 vezes em hidratos de carbono. Porque assim, a gente tem... Mesmo os antigos sabiam que a gordura era onde está o sabor, onde é que está exatamente. a coisa. Agora, pois há muitas escolas que defendem, por exemplo, as gorduras monossaturadas como o azeite, não é? Mas isso é assim, a gordura saturada, num contexto de baixo carboidrato, ela vai, porque a gordura saturada não tem dupla ligação, ela é uma molécula inteira. Isso. E por isso ela é mais super, estável. eu acho que é mais estável e mais eficiente. Estável. Aí, quando ela chega no organismo, o corpo coloca uma dupla ligação e quebra numa gordura monoinsaturada. Porque o organismo tem que fazer esse equilíbrio de densidade da gordura por causa da densidade da membrana celular. Então, se fica muito líquida, tem que colocar mais gordura saturada. Se fica muito sólida, tem que quebrar em monoinsaturada, que é uma gordura mais líquida, em temperatura ambiente, para as pessoas entenderem. Então, essa coisa de que gordura saturada fica saturada na corrente sanguínea, isso é num contexto de alto carboidrato, quando a pessoa come muito carboidrato, e esse excesso de carboidrato vai ser transformado em gordura pela lipogênese de novo. Sim, mas por exemplo, vamos imaginar, eu quando faço análises, eu alimento-me de gordura, eu tenho 50... de triglicéridos. Eu não tenho gordura na corrente sanguínea. Pois é. Não é? Ou seja, como é que eu... Sabe o que eu quero dizer? Faz sentido. Então, mas é por isso que tem um estudo que eu sempre falo que começa com clockwise, the effects of clockwise intake of carbohydrates. Então, assim, é o efeito do passo a passo da introdução de carboidrato em síndrome metabólica. Ou seja, o que eles fizeram? Eles pegaram, testaram diferentes rácios de gordura para carboidrato. Então, pouquinha gordura saturada e muito carboidrato, e foram fazendo o passo a passo até o contrário. Muito carboidrato e pouca gordura, e o contrário. Então, o que eles percebem? Quanto menos gordura saturada e mais carboidrato, mais gordura tem na corrente sanguínea. E quanto mais e o contrário, quanto mais gordura e menos carboidrato, menos tem gordura na corrente sanguínea. Então, essa crença de que a gordura saturada ela é ruim, ela existe porque o contexto alimentar das pessoas é de excedente de carboidrato, porque as diretrizes, em 1980, lotaram a dieta das pessoas de carboidrato. Mandaram as pessoas comerem mais carboidrato. Né, nos Estados Unidos. E, curiosamente, as pessoas agora são muito mais gordas do que eram há 40 anos atrás. Mas muito mais. Uma pessoa vê fotografias na praia de há 40 anos atrás e o há 50, é inacreditável. Gente, não havia gente gorda. Não havia. Olha, o Instituto Nacional de Ciências dos Estados Unidos, que era um instituto super sério, independente, que foi fundado pelo Congresso americano, quando as diretrizes nutricionais foram publicadas em 1980, esse instituto, ele avisou o governo americano. Ele falou, olha, o americano é um dos povos mais altos do mundo. Né? É um povo que tinha saúde metabólica, você não via gente obesa. A alimentação do americano é excelente, a base do café do pequeno almoço do americano era bacon com ovos, era proteína. O americano tem uma alimentação ótima, o Instituto falou para o governo.
vocês estão mexendo, invertendo, vocês estão trocando o padrão de gordura de saturada para poliinsaturada. Isso nunca foi feito antes, a gente não sabe o que vai acontecer. Vocês estão explodindo a proporção de carboidrato. Isso não, a dieta do americano não é assim. E é imprevisível. E também a nutricionista-chefe, Louise Light, que foi a responsável por fazer esse projeto de 1980, das diretrizes americanas, que depois pautaram o mundo inteiro, ela teve o plano dela inicial totalmente destruído, de 2 a 3 porções de carboidrato, viraram 6 a 11, olha que absurdo. E quando esse projeto ele foi totalmente mudado que seria o Ministério da Agricultura lá, que é o USDA americano, né? Então, eles mudaram da cabeça deles, mudaram todo o projeto técnico que vamos dizer que o corpo de nutricionistas tinha feito, e ela avisou: vocês estão causando a maior epidemia de obesidade dos Estados Unidos com essa diretriz nutricional que não tem embasamento científico. Você avisou quando? Isso foi feito em 1980. Acertaram. Acertaram. Você pega o gráfico, tá lá. Só falta... Não precisa desenhar. Não, já está feito. Está feito. Ou seja, e aliás, até a expectativa de vida já começou a diminuir. Que é uma aberração. Expectativa de vida diminuir e a altura das pessoas... A população americana está encolhendo de estatura. É sério? É sério? A estatura está diminuindo e a expectativa de vida está diminuindo. Isso é uma aberração, porque sempre a geração seguinte é um bocadinho mais alta do que a anterior. As gerações vão crescendo em estatura e a expectativa de vida vai também aumentando com o tempo, ainda mais em países altamente industrializados, como é os Estados Unidos, que é um país super desenvolvido. Sim. Eu não sabia dessa questão da estatura. Pois é. É uma coisa nova. Portanto, diz aqui que é apologista da comida natural, mesmo que as pessoas não queiram cumprir uma dieta cetogénica. Sim. Eu também sou. Sim, com certeza. A comida de verdade consegue autolimitar-se? O que isto quer dizer? É assim, é que a gente está falando do comer intuitivo. O comer intuitivo num contexto, porque hoje o comer intuitivo é alargado para saber moderar nas guloseimas. Não, guloseimas são, vamos dizer... Adulteram cegam o nosso sistema. São como drogas. Eles atuam e tem vários estudos que mostram que o sistema de recompensa atua igualzinho com bebida alcoólica e substâncias, né, que são viciantes, que já são notoriamente viciantes. Então, mas quando inserido num contexto de comida natural, especialmente de baixo carboidrato, por quê? Porque o carboidrato, mesmo que seja natural, ele tem pobres mecanismos de saciedade. Então, mesmo uma batata limpinha, um arroz, o mecanismo de saciedade não é tão forte como é para proteína e gordura. E o arroz estimula muito a insulina também. Então, ele é um estimulante do apetite. Né? Ele funciona mais como saciação, que é aquela coisa de estirar o estômago. Ai, você fica cheio, ai, não aguento mais. Ok, você já comeu demais. Então, por isso que eu falo que é um mecanismo pobre de saciedade. Pois, que porque depois vai ter fome mais rápido, porque você ocupou espaço no estômago com uma densidade nutricional mais pobre. Mas quando você é colocado na frente de alimentos de baixo carboidrato e alta densidade nutricional, as pessoas que estão já saudáveis, elas tendem a comer o suficiente, sem precisar calcular a dieta. Calcular a dieta, Miguel, é uma aberração. Eu também acho. É uma aberração, alguém precisa calcular a dieta. Eu, por exemplo, as pessoas... a conta que eu dizia às pessoas quando elas falavam nisso, estarem a fazer contas, eu dizia assim: se tu comeres mais 20 gramas por dia, todos os dias, do que precisavas, tu passado um ano engordaste 5 quilos. Ou seja, em 20 gramas. Ou seja, que não é nada, é uma coisinha assim deste tamanho. Ou seja, o nosso corpo, a única chance que tu tens é o corpo autorregular-se sozinho. Exatamente. Porque tu vais sempre enganar-te em 100 calorias. Vai ficar a vida inteira fazendo dieta calculada, a vida inteira. Nem consegues não consegue ser exato. Nós não conseguimos ser exatos. E até porque tem dia que você gasta muito mais caloria do que outro. Exatamente. Quando você vive num ambiente que você não tem que lidar com a moderação, tem que ficar se regulando ali, se segurando para não comer muito, você tende a comer o suficiente e você vai conseguir ter sustentabilidade ao longo do tempo, porque você não vai ter que ficar se policiando, entrando em dieta toda hora, entende? É isso que o ser humano tem que fazer. Ou seja, nós temos que ter uma forma diferente de comer. Essa é a sugestão, não é? É isso aí. Uma coisa que eu gosto de ouvir, que eu sou grande fã, mas que não é assim muito comum, Fernanda, que é: carne vermelha é o alimento mais fundamental na dieta humana, é o mais nutritivo que existe. Eu sempre disse isto. Pois. Eu sempre disse isto. Eu já digo isto há décadas. Olha só. E mesmo no mundo da nutrição e tal, ainda não cola. Eu acho que ainda vai demorar mais uma década ou duas até o pessoal perceber o poder que um bife tem. Não é? Porque uma coisa engraçada que a Fernanda deve saber é que, por exemplo, quando vamos ver, por exemplo, os micronutrientes
que os alimentos têm. E as tabelas estão organizadas por gramas. E então nós estamos a comparar gramas de alimentos, ou seja, 100 gramas de arroz tem X nutrientes, 100 gramas de carne tem X nutrientes. Mas a realidade é que nós não comemos gramas, nós comemos calorias. E biodisponibilidade. E também existe isso. Mas o meu argumento é, como nós comemos calorias, eu não como 2 quilos por dia, eu como 2.000 calorias por dia, fazendo uma conta simples. Portanto, a quantidade de vitaminas e nutrientes que eu vou consumir está fechado em 2.000 calorias. Se eu comer 2.000 calorias de arroz ou 2.000 calorias de carne, vamos simplificar, eu tenho um aporte nutricional completamente distinto. Se eu organizar os alimentos por calorias, a carne está no top 10 em 43 de 44 nutrientes, se não me engano. Pois é aí que entra o conceito de densidade nutricional, porque eu gosto mais de falar nisso até do que caloria, porque veja, a nossa meta calórica, ela é menos importante e o nosso organismo persegue menos a meta calórica do que a meta de nutrientes. Então, a gente tem a meta calórica e a meta de nutriente. A gente vai... Quando a gente chega na nossa meta de nutriente, mesmo que você não tiver chegado na sua meta calórica, teu corpo tende a desligar a sua fome. Por isso que eu digo que quando você prioriza os alimentos certos, mas que tem que fazer o déficit calórico, mas você vai fazer o déficit calórico sem nem olhar para as calorias, porque você está comendo um alimento que tem uma densidade de nutriente, que vai... porque a gente tem uma leitura de nutrientes no nosso organismo ao longo da refeição. A gente vai comendo, né? E esses sensores vão dizendo que a gente já comeu o suficiente das vitaminas, das proteínas, do sódio, né? Que eu falei que o sódio tem paladar, porque a gente tem uma vontade, esse apetite, esse craving pelo sal, é porque a gente precisa de... O sódio, ele é dramática a necessidade de sal. Antes de me esquecer, a questão do sódio e da ligação com a hipertensão e estas coisas todas. É porque, assim, o problema do sódio na hipertensão não é o consumo de sódio, é a retenção de sódio. E o que causa a retenção de sódio é a insulina alta. A insulina vai controlar o sódio no organismo. Através da aldosterona. Então, a insulina alta vai reter o sódio. Eu, por exemplo, que faço uma dieta sem carboidrato, eu preciso de muito mais sal. E esse sal sai na minha urina em 24 horas no máximo. Então, eu não tenho retenção. Minha pressão é 11 por 7, 10 por 6, 11 por 7. Mal chega a 12 por 8. E eu como muito sal, né? Então, quando a gente chega nessa meta nutricional, com um alimento tão bom, a gente, às vezes, faz restrição calórica ali. E tá tudo bem, porque você deu o mais importante, que é o nutriente. É mais importante até do que a caloria. Sim, para fazer os processos metabólicos. Exato. Porque as calorias, ele tem pelo corpo espalhadas sob a forma de gordura. A gente tem gordura, exato. A não ser que a pessoa esteja anoréxica. Claro, né? Isso é uma situação crítica. Claro. Mas, normalmente... O pessoal diz, tenho que comer, senão vou morrer. Tu tens energia para ir vir a Lisboa a pé durante 7 vezes antes de morrer. Tem mais de 10.000 calorias guardadas em você, imagina. Exato. Não, mais. 10, 20 mil. Se você tiver 10 quilos de gordura, que nós temos todos mais do que 10 quilos, são, quanto é que é? 10.000 gramas? 90. São 90 mil. 90 mil calorias. Pois é. Se é 10 quilos de gordura, 10 quilos de gordura... qualquer pessoa tem. Quer dizer, qualquer pessoa, se for uma mulher de 30 quilos, não tem. Mas o que eu estou a dizer é... tanto é que há tanta gente que já fez super... como é que se diz? Jejum. E muita gente ficou 60 dias sem comer. Fica. Só tem que repor eletrólitos. Aquele cara que fez Angus, não dá para ficar sem beber. Não, isso não. Teve um cara que é Angus, não lembro o nome dele completo. Ele fez um jejum na década de 50, que ele ficou um pouquinho mais de um ano em jejum, ele andando de bicicleta. Não, mas ficou pro hospital, ficou 350, 380 dias. Ele ficou próximo de um ano em jejum. Mas isso acho que é físico. Não, ele era um grande obeso. Ele era um grande obeso. Isso já ouvi essa história. Aí quando ele chegou no peso que ele tinha ele tinha ali 1 milhão de calorias. Ele tinha, fácil. Aí ele ia todo dia no hospital para tomava vitaminas e minerais, tá? Então ele tomava vitaminas e minerais. Porque uma pessoa dessa precisa de nutrientes específicos, não precisa de energia, né? Ela já tem energia. Ela tem energia. Então, ele andando, ele ia com uma glicemia, acho que de 47, uma glicemia baixíssima, ele ia de boa lá, porque estava em cetose. Não precisa de ter glicemia de 70, né? Outro dia eu publiquei lá uma glicemia de 56, um monte de gente mandou no direct, cuidado. Não, gente, eu tô com cetose de 1,5 milimol por litro. Eu não preciso me preocupar com uma glicemia de 50, imagina. Eu nunca tive. Eu, para mim, quando faço análise de manhã, tenho sempre 70.
É ótimo. Não, normal, sua glicemia está excelente. Não é mau? Não, está excelente. E aquela análise que se faz não sei se... Como é que chama? Nos Estados Unidos eles agora fazem, curiosamente. Que é a insulina glicada, não é? É hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada. Que nos dá a indicação dos 90 dias. Acho que as pessoas deviam fazer isso. É a hemoglobina que vai... É o tempo... Nos últimos 3 meses que a sua hemoglobina vai ser glicada. Eu gosto de traduzir glicada para caramelizada. Sim. É o melhor termo. O contato que ela teve com o açúcar. Com açúcar, né? Exato. A gente que faz carnívoro, às vezes a hemoglobina glicada sobe um pouquinho, porque a nossa hemoglobina ela fica mais saudável e ela tem menos turnover. Dura mais. Dura mais. Então, um vegano, por exemplo, a hemácias, todas essas células do sangue vão durar menos tempo. Então, as hemácias duram menos tempo, a hemoglobina vai glicar, vai ter menos tempo para glicar. É uma coisa estranha. Eu aproveito para lhe perguntar, a ver se tem alguma informação sobre isto. Então, quando vou tirar sangue e vou dar às pessoas o sangue, tipo, eu estou também por causa do ferro, porque como só acumula muito ferro não dá para um gajo se libertar do ferro. Antes tínhamos parasitas e piolhos e dava jeito, agora já não há. É verdade. Nós vamos acumulando muito ferro, principalmente os homens. As mulheres. Mulher não, é. Então o que acontece? Acontece que quando vou fazer eu tenho o máximo de glóbulos vermelhos naturais, ou seja... É só dieta. Tem a ver com a dieta? É a dieta. Mas eu nem faço desporto, nem nada. Gente, o negócio é o seguinte, a gente não conhece o potencial dessa dieta ainda, porque a gente tem pouca evidência científica. A gente só conhece o potencial dessa dieta com a experiência que a gente chama de casos anedóticos, que são casos individuais. Exato. Uma experiência. Eu senti isto, senti aquilo e tal. Então, por exemplo, remissão de psoríase. Outro dia eu conversei com uma menina que o marido dela ela me procurou porque é o marido dela que falou do meu perfil e tal. Porque o marido começou a fazer carnívora, ele tinha psoríase. E ele lutava contra a psoríase há mais de 20 anos que ele já tinha feito de todos os medicamentos, os procedimentos, as terapias, e nada livrava ele da psoríase. Isso. Ele começou a fazer carnívora. Em menos de uma semana, as lesões dele começaram a sumir. E em coisa de 10 dias não tinha mais lesão. Eu, por exemplo, a minha experiência também foi assim. Eu tinha rinite alérgica. Tenho muitas alergias. Acho que é genético. Eu, por exemplo, se puser alguns coisas que me fazem alergia quando faz análise na corrente sanguínea, eu sou hipersensível. Ou seja, ao ponto do médico olhar para a minha análise e dizer: tu não tomas antihistamínicos? Isto é impossível. Impossível. Como é que tu não tomas antihistamínicos? Tipo, hiper. E os meus filhos todos, infelizmente, herdaram do pai, mas nenhum deles é hiper. Um é altamente alérgico, outro é médio, eu tenho um pouco. Ou seja, porque a mãe, como não é alérgica, acabou. Que bom, a genética ajudou. Melhorou. Mas o que acontece? Então, eu, quando era jovem, eu tinha alergia, rinite alérgica, todos os dias. Meu Deus. E eu tinha o nariz entupido 365 dias por ano. Eu dormia todos os dias com papel higiênico. Nossa. Todos os dias. Você imagina que eu era alérgico a uma planta que existia na primavera e no verão, e era alérgico a uma que existia no inverno e no outono. Meu Deus. Eu estava sempre alérgico. Então o que acontece? Essa foi a minha maior vitória com a dieta. Nossa. Eu hoje sou menos alérgico do que uma pessoa que não é alérgica. Incrível. Não é? Foi, para mim, e a mudança e a qualidade de vida que eu ganhei por causa desse fenómeno, não é? Pronto, é daquelas coisas que faz nunca mais voltar para trás, não é? Eu tenho uma frase que eu sempre falo assim: quem faz, sabe. Porque não tem essa robustez de conhecimento que a gente tem, de conhecer os casos anedóticos, isso não está na ciência. Então, só vai saber do potencial dessa dieta quem está envolvido com ela. E a questão é, será que toda a gente deve comer da mesma forma? Ou acho que pode haver variações entre o género humano? Eu acho assim, Miguel, a espécie humana. Eu acho que a dieta humana é igual quando você vai no zoológico. Não tem lá o macaco come as frutas, a banana, não sei o que lá, né, o leão come carne. Cada animal tem a sua dieta. Nós temos a nossa dieta. Não, isso não é individual. A nossa dieta, no grosso, vai ser lá, a base animal... Mas poderá haver alguém que... Ajuste fino. Justifique que precise de mais legumes ou precise de mais... Exato. Aí, assim, o que eu vejo é que ajuste fino, e não só individual, ao longo do tempo muda. Durante a Você sua vê vida. que quando eu não estava na menopausa, eu comportava mais gordura na dieta, eu precisava de mais gordura. Hoje eu não posso tanta gordura na dieta que eu engordo. Então, ao longo do tempo, no mês, então, a mulher que ainda não está na menopausa, que tem o período, o ciclo dela hormonal funcionando, ao longo do mês ela vai ter ingestas diferentes. Então, isso, claro que tem ajuste fino. Agora, dizer que não, porque eu não me dou bem com carne. Não, você tem um problema digestivo, você precisa ir no médico.
Você conseguir digerir carne, é fundamental. É da sua espécie comer carne. Então, a gente tem hoje uma epidemia de crianças que não têm, que tem dente encavalado por falta de carne na dieta. Porque, porque falta de vitamina K2, falta de colesterol, que vai se transformar em vitamina D3, né? Então, falta de vitamina A, né? Vitamina A não tem na planta. A gente tem provitamina A na planta, não tem vitamina tem beta-caroteno. Tem beta-caroteno, que metade das pessoas não convertem bem para retinol, que é a versão animal, que Exato. é a verdadeira vitamina bom. A. Então, as pessoas estão deixando de desenvolver o maxilar, o rosto, né? A parte hormonal está sendo prejudicada, as pessoas não tomam sol, o sol é fundamental para você produzir mais hormonas. Então, a comida, mais a exposição ao sol e algum nível de atividade física, tudo isso vai colaborar até para o formato do teu rosto. Para você conseguir ter uma respiração boa, ter espaço para passagem e fazer a respiração nasal, que é importante, não a respiração pela boca. Então, as crianças estão tendo um impacto hoje, elas estão ficando com sequelas de desenho de osso, de rosto. Dá-se menos carne às crianças agora? Porque ensinaram que carne faz mal, que é um bife da palma da mão. Isso é um crime que está acontecendo no mundo inteiro. Pois estou a perceber. Porque a criança não é que tem que fazer carnívoro, entende? Mas repara, mas as minhas crianças eu estou sempre a empurrar. Mas elas gostam dos açúcares. Eu sei, é. É um problema. É. Ou seja, é droga. É uma droga. É uma droga. Mas o ideal é, desde pequenininho, desde que nasceu, você conseguir estimular o teu filho, né? Igual eu já ouvi um caso de um cara que foi no Japão conversar com as crianças na escola, e as crianças, eu gosto, a comida que eu mais gosto é brócolis. A comida que eu mais gosto é aquela folha de alga. Isso é tudo mentira. Mas é porque eles não conhecem. Ninguém gosta de brócolis. Não, o brócolis realmente é o fim. Podia ser um peixe ou carne, né? Mas eu acho alguém come legumes porque gosta, isso existe? Legume não. Carne come. Mas carne come. Carne que sim, carne objetivo. Mas eu estou aqui a brincar. Se calhar até há pessoas que gostam de legumes, eu não sei. Tem gente que gosta. Mas eu, por exemplo, eu tinha um tio que dizia assim, quando estava a beber vinho ou qualquer coisa, dizia, isto é bom, parece vitela. Ele sabe das coisas, né? Exato. Mas então, o que eu acho que se a criança for ensinada desde pequenininha a gostar do que é bom para ela, quando ela for exposta às porcarias aí da vida, ela tende a muitas vezes nem gostar. E eu vejo isso acontecer, viu? Comigo não aconteceu. Pois. Não. A minha experiência não foi essa. Não sei, todas as crianças são diferentes, as genéticas são diferentes. Isso acontece também. E é aquela coisa de, não é? Eles, tipo, 3 miúdos que comem completamente diferente de toda a comunidade à sua volta. Está a perceber a dificuldade? Ou seja, os meus filhos abrem o frigorífico e têm água. e presunto. E eles é assim, esta casa é uma casa de pobres, meus amigos têm iogurtes e têm não sei o que mais, e têm aquilo e aquilo outro. Eu tenho águas de diferentes marcas. Gente, que frigorífico. Ótimo. É demais. Mas a questão é, não sei, eu acho que dependendo das circunstâncias e o que eu faço é, tentei passar a minha dieta e em casa alimentarem-se daquela forma, depois lá fora eles lá fazem as coisas que se calhar os outros jovens fazem. Já é o suficiente. Acho mas que já ajuda. Já ajuda. Acho que não tem que ser 100% perfeito, não. E eu comi pessimamente até os 22 anos. Então, você sobreviveu, né? E você também. Nossa não Senhora. Portanto, nós estamos aqui a falar de qualidade de vida, de diminuir, aumentar a energia. Mas o humano consegue sobreviver a comer as mais variedades tipos de comida. Mas consegue. Mas o que está acontecendo agora é que os processados têm aumentado muito nas gerações mais novas. Isso é venenoso, tanto que você vê gente novinha de 18, 15 anos, muito obesa já, até em Portugal. Que é um país que o pessoal come bem. Portugal ainda tem muita boa comida. Ainda tem comida limpa, né? Come azeite, o pessoal faz comida com azeite. E você já vê um pessoal novinho aí, bem obeso. Porque o pessoal já vai ao McDonald's, já vai ao Burger King, já começa a ver muita fast food, não é? E nos Estados Unidos já tem muita criança com diabetes tipo 2. Já diabetes tipo 2? Muito. Muito tem, inclusive eles têm autorização para usar. Não pode fazer low carb, mas Ozempic pode. Ozempic e bariátrica pode. Low carb não. Não pode usar low carb? Cetogênica não. A Associação de Pediatria dos Estados Unidos outro dia emitiu lá uma carta dizendo que não pode fazer cetogênica. Não é? Por quê? O problema até que os médicos da low carb depois fizeram uma carta resposta. Qual que é o problema? Esses médicos das diretrizes, que são esses aí que você não gosta muito, eles dizem que a cetogênica é uma dieta médica, que precisa de acompanhamento médico, que tem que não sei o que. Aí, como acaba sendo inviável, é melhor evitar e tal. E o que os médicos da low carb responderam?
que essa dieta cetogênica que precisa de acompanhamento médico é a cetogênica terapêutica. Que tem vários tipos de cetogênica, certo? Com várias proporções de proteína e gordura. O carboidrato sempre vai ser baixo, mas a proteína e gordura de uma dieta cetogênica terapêutica é uma dieta que tem uma quantidade irrisória de proteína. Vai ter lá 8% de proteína das calorias. Você já viu aqueles produtos que eles dão, por exemplo, ao pessoal que tem que ser operado e as refeições que eles dão e os nutrientes que têm lá dentro, os ingredientes? A alimentação parenteral. Nossa, é óleo vegetal. É horrível. É assustador, é óleo vegetal. Eu olho dizer. E dão aquilo às pessoas quando elas estão doentes. Então, assim, a cetogênica que essa associação de pediatria está se referindo é essa. Só que a cetogênica que todo mundo faz para emagrecimento, estilo de vida, para saúde, tem 30% das calorias em proteína, 60%, no máximo 70% das calorias em gordura, e de 5 a 10 em carboidrato. É uma dieta mais intuitiva, que você faz sozinho, entende? Não precisa de ir num profissional, de ter acompanhamento lá mensal. Não, é porque eles confundem. Só que é muito conveniente essa confusão, né? Porque eles podiam... Mas é triste. Eu acho que é triste, porque realmente... Acho que muita gente sofre de forma desnecessária. E foi por isso que eu fiquei muito desconfiado dos médicos. Mas a questão é... Por exemplo, quando falava com os médicos, havia discussões, quando eu era novo, 18, 19 anos, e depois vinha descobrir que eles apenas tinham tido 4 horas durante toda a atividade académica sobre nutrição. Pois é. Ou seja, eles também não têm culpa. Mas se eles tivessem recebido alimentação de nutrição, teria sido pior. bem visto. Então, assim, é melhor ser leigo mesmo. Exato, bem visto. Mas, por exemplo, agora, há uns anos atrás, por exemplo, havia aquilo que se aprende aqui na Escola de Nutrição em Portugal, mas depois havia alguns nutricionistas conhecidos que já recomendavam dietas high protein e low carb. Então, mas esse pessoal estudou por fora. Estudou por fora. E eles estão aplicando um conhecimento que é oposto ao das diretrizes nutricionais. Mas a universidade vai estar sempre 10, 20 anos atrasada, é normal, não é? Eu acho que já deu. O que eu tô vendo já estava à altura de mudar, mas eu tô vendo uma piora, porque agora eles estão deixando de indicar manteiga para indicar margarina. Mas isso sempre foi, acho eu, não foi? Não, mas me disseram que há uns anos atrás aqui em Portugal se ensinava que manteiga que era bom, que agora nos últimos anos mudaram para margarina. Não, eles já tentam passar a ideia da margarina há 20 anos. Tentaram, não colou muito, né? Não é tão bom, sabe mal? Não, tipo, a manteiga é uma coisa divina. Manteiga é vida. Não é? Fogo, é uma coisa... Eu, se comesse pão, era manteiga com pão, não era pouco manteiga. Quando eu comia pão, era assim, era manteiga com pão. Exato. Mas pronto, se calhar estão a estimular mais. Eu não sei porque eu não ligo essas coisas, porque... para mim a dieta já é no-brainer, não é? Ou seja, já são tantos anos que não penso no assunto, ou seja, uma pessoa acaba por ficar desiludida. Imagina, comecei há 20 anos, falava com as pessoas, ia às pessoas e muita gente seguia o guru. Já na altura era o guru só de nutrição, não é? Agora é um guru diferente. E podia ter seguido uma carreira, se eu não tivesse feito a Prozis, se calhar tinha seguido uma carreira de influencer de nutrição. Pronto, só que a Prozis, realmente nós conseguimos fazer uma empresa grande, dimensão e tal, e deixou ser relevante. Mas estes podcasts também servem. Eu, por exemplo, fiz um podcast, a primeira vez que eu falei sobre alimentação, eu fiz o podcast no dia de Natal, não foi verdade? Que eu queria oferecer às pessoas uma das coisas que mais mudou a minha vida. E então é um podcast que existe, acho que é do ano passado, no Natal, onde eu digo o meu presente para as pessoas, não é? E onde vem um jovem que diz: "Ei, tu com esta doença, não sei o que mais. Oh meu, como assim, assim, assim?" E ele fez. E curou tudo. E ele veio contar a história dele. Que bárbaro. E então eu publiquei isso. Não é para dizer que eu sei qual é a dieta certa. É para dizer que pelo menos abram a mente e experimentem coisas diferentes na vossa vida. E uma das razões para trazer também a Fernanda aqui é trazer a sua mensagem, a sua experiência, que eu acho que pode ajudar mesmo muita gente, não é? E, tipo, as pessoas refugiam-se muito no medicamento, na operação, e, por exemplo, a minha filosofia é super, hiper não intervencionista. Intervém só quando o risco compensa o benefício. Perfeito. Não é? Essa é a minha filosofia. First do no harm. First do no harm, que é a ideia... É a base da medicina. Da medicina. Deveria ser, É. Só que não é por causa da dinâmica mental das pessoas, não é? Infelizmente. Por exemplo, imagina, vamos ver, vais tomar a vacina do Covid. Eu faço as minhas contas. O risco de tomar a vacina do Covid é muito baixo. Risco de não tomar é muito baixo. É baixo também. Eu prefiro não tomar.
prefiro não intervir, prefiro não mexer. Sabe o que eu quero dizer? Miguel, vamos tirar aqui os dentes do siso. Eu, porquê? Tem algum problema? Não tenho problema, mas posso ter. Ou seja, quando eu tiver um problema, eu tiro os dentes do siso. Se não tem problema, não intervém. É o ideal não tirar. Prefiro não mexer no balance, percebe? E manter equilibrado, não é? Eu tento sempre, acho que a saúde é uma questão de equilíbrio, de balance, não é? É a mesma palavra, só que eu sou o melhor balance, não sei porquê. E então, fico doente, eu não coloco medicamentos, eu tento evitar a intervenção o máximo possível. Eu também, eu evito ao máximo. Para deixar ver se o corpo se autorregula. E quase sempre se autorregula, não é? Ou seja, por exemplo, tive uma coisinha aqui na garganta há 2 dias, não é? Tipo, ontem senti-me um bocado cansado. Hoje já não tenho nada. Ou seja, não é preciso fazer nada. Basta só você vê, comer bem. Uma das coisas que eu faço a dieta até hoje é porque eu tenho artrose. E quando eu, com 40 anos... desenvolveu a artrose. Assim, porque eu corria também, né? Eu tinha síndrome do impacto e tal. E a minha alimentação era muito carboidrato. De manhã, então... Mas consumia laticínios? Consumia. Eu, por exemplo, quando consumo laticínios, começa-me a doer as articulações. É muito estranho. Pode ser. Deve ser por causa das gorduras cheias que estimulam o sistema imunitário de alguma forma a ficar maluco. A caseína, ela é homóloga ao glúten. Também o facto de nós termos aquela dificuldade em digerir a proteína do leite. A caseína. Mas não é caseína, acho que é uma proteína, se calhar uma parte da caseína, capaz de ser, já não me lembro. A caseína é uma proteína dura, porque há um tipo de vaca que nós conseguimos digerir. É A2. É isso, não é? Até isso. Mas isso também não faz muita diferença, não. A diferença é pequena. Mas então, eu prefiro não beber comia leite. De manhã no pequeno almoço um monte de carboidrato e saía para correr 1 hora depois, com aquela glicemia lá no talo, né? Isso aí não deu certo. Aí eu tive artrose, mas eu estava muito ruim, eu fiquei bem mal. Cheguei a andar uma época de muleta não, de bengala, mancando, eu fiquei meses mancando. Aí eu fiz uma reabilitação, melhorei bem e tal. Mas quando eu melhorei mesmo, foi quando eu comecei a fazer cetogênica. Aí foi uma mudança assim, muito grande. E eu tive agora em Barcelona carregando uma mochila muito pesada, andei uns 5 quilômetros com uma mochila muito pesada. Deu de novo inflamação que eu não tinha há muitos anos. Isso. Aí o que eu fiz? Fiz um jejum. Comprei um óleo de coco na farmácia para subir meus corpos cetônicos, porque o óleo de coco ele tem um triglicerídeo de cadeia média que quebra em corpos cetônicos em 40 minutos. Falei, vou tomar umas 4 colheres de sopa aqui desse óleo de coco, ficar em jejum para subir minha cetose e amanhã eu tô zerada. Acordei zerada. Acreditei não. Depois reduziu logo a inflamação. Gente, é impressionante. Nós não ficamos super-homens, atenção. Mas melhora muito. Eu continuo com artrose. Claro. Só que a minha artrose não me incomoda, não me impede de fazer nada. O objetivo é ter qualidade de vida. Exato. Nós não vamos durar para sempre, Exato. Nós vamos... Isto é para desgastar este organismo, Exato. É para usar. Para usar. Mas usar de forma consciente, não é? Eu acho que pelo menos... Sei lá, eu como me senti enganado foi eu comer coisas que não gostava, que pensava que me faziam bem. Está a perceber o que quer dizer? Ao menos tinha comido coisas que me faziam mal, mas que eu gostava. Pois é, porque os vegetais têm muito antinutrientes, né? Exato. E esse excesso, né? Minha alimentação era lotada de antinutrientes, lotada. Exato. Muito bem, Fernanda. E então, atualmente, eu vi o seu Instagram, tem muita gente lá. Tinha muitos seguidores, não era? Tem um bocado. E então, no seu Instagram passa então a informação ao pessoal e dá... Não é? Tem bastante informação. É o Instagram Cetogênica Portugal. Eu tenho, por princípio, é um trabalho meio de ativismo, assim, tem muita informação gratuita lá. Eu acho que talvez seja o Instagram de carnívoro e cetogênica que tem mais informação gratuita. Muito bem. Eu gosto de dar informação para as pessoas, porque eu sei que eu tenho meus cursos, meus programas, e as pessoas gostam, compram e fazem e tal, mas eu sei que todo mundo não vai poder fazer. Então, quem não puder fazer, que tenha pelo menos um benefício, não que façam... não precisa fazer ipsiliteres a mesma dieta que eu, nem Exato, é isso, mas que melhore a dieta, que aumente a proteína animal, que entenda que não dá. Dá para melhorar muito a dieta. Dá para melhorar demais. Ali tem muitas dicas, ali tem muitos casos. Ali, nossa, o que eu recebo de comentários de gente que que mudou totalmente a vida depois que passou a mudar a alimentação. É muito motivador. É um trabalho muito gostoso, porque você vê um resultado assim... Né? Quantas pessoas que na minha página que já fizeram remissão de diabetes, falei, nossa, gente, sabe? E não me pagaram nada. É muito bom isso, sabe? Eu acho que se eu parasse hoje de fazer o que eu faço, eu já me sinto assim, grata de tanta coisa que construí nesse período, sabe? É muito bom. Muito bem, parabéns. Espero que continue a partilhar a informação e ajudar muitas pessoas. E eu agradeço por ter vindo, foi um prazer. E falar um bocadinho mais sobre a alimentação.
Foi um prazer, gostei muito. Eu admiro muito o seu trabalho, sua veia empreendedorista, de empreendedor, assim, fantástico. E o seu conhecimento de alimentação é incrível. Já foi há muitos anos. Parabéns. Já não estudo há muito. Olha, você realmente é um visionário. Obrigado, Fernanda. Foi um prazer. Prazer.